Bia, seja bem-vinda a mais uma aula de física nesse curso de preparação para o seu vestibular de medicina. A partir de agora a aula está sendo gravada e o que eu pretendo trabalhar com você vai ser exercícios. Tanto exercícios do Enem, para a gente dar uma olhada, quanto os exercícios da aula 3 e 4 que eu passei as listas ontem à noite. E a gente trabalhar hoje necessariamente fazendo exercício. Tudo bem? Uma coisa, agora que eu lembrei que eu fui entrar agora, eu lembrei. Desde ontem, meu painel não tá abrindo. Seu painel do Moodle, né? Ele aparece assim, erro, database, driver, problem detected, site administrator, should verify server configuration. Eu também achei isso agora. Eu vou. Depois da aula, se continuar o problema, eu vou entrar no sistema e vou ver o que tá acontecendo. Mas Tá desde tá ontem. desde ontem à noite? Não, acho que desde ontem à tarde. Sério? Ontem à noite eu entrei. Ontem à noite eu entrei e troquei os exercícios. Isso. Não, porque ontem eu já fui entrar, aí antes de ontem que eu fui fazer os exercícios. Não, antes de ontem não tinha nada. Aí ontem eu fui entrar, tipo, sei lá, acho que foi umas 6 horas, sei lá, foi antes Tá. da aula. Não, não, é bom saber, porque aí eu sei que pode ser uma coisa Calma social. aí, deixa eu ver se eu tô errada. Não, Eu tirei não, uma foto pra te eu, mandar. eu, tô, eu tô tentando entrar agora e tá dando problema. Então não é. Ah, não, foi 10 da noite. Foi 10 da noite que eu entrei. Hum, Ó, desde ontem tá aparecendo isso daqui, ó. hum, bom saber, bom saber. Eu vou. Hum, que horas? Foi às 10? Desde as 10. Tá. Então eu acho que pode ser. Nesse nosso Muda a gente tem um curso de que a gente fez para uma ONG, que é um curso de formação e para trabalhadoras sexuais e pessoas portadoras de HIV, né? E esse curso ele tem 300 pessoas. É um curso que a gente fez e está alocando lá. Pode ser que às 10 da noite tenha sido o ápice do acesso, entendeu? Mas até agora não tá entrando. Então, mas eu entrei ontem à noite. Então eu tenho que ver. Por exemplo, ontem às 2 da manhã eu entrei. Mas, bom, não importa, a gente vai. Assim que a gente acabar a aula, eu entro e já te falo o que, que é, tá? Então, uma coisa que eu vou deixar no Moodle e vou mandar pra você é uma coisinha. Isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar com você. É. Uma janela. Xmind. Compartilhar. Ó, agora está na minha câmera lateral. Está na minha tela Sim. lateral. E você está vendo. Bom, esse aqui é tipo um mapa mental. Você falou que não gosta de mapa mental, mas eu adoro mapa mental. Ah, Mas. não, eu gosto depois de ter estudado a matéria e depois de ter o resumo. Aí eu gosto de mapa mental pra Ah, te estudar. ajuda? Ah, então tá. Ajuda, Ah. ajuda. Porque o que que eu tentei fazer com o que a gente vai trabalhar? Pegar todo o conteúdo da física e tentar dividir em áreas que fazem sentido. Do ponto de vista até histórico, para entender por que a gente aprende determinada coisa e outras não. Então o que que eu fiz? Se você olhar, tem aqui, ó, esse primeiro é história, definições, força, energia, ondas, ótica e eletromagnetismo. Esse extra, na verdade, é física moderna, física quântica, coisas que são interessantes de você saber porque já estão no seu cotidiano, sei lá. Por exemplo, quando você passar em medicina, você vai ver que você vai ter um exame que chama PET, que é Photon Emission Detector, que é tipo, você dá pra pessoa um cloro radioativo, mas que não faz muito mal, porque ele libera partícula beta, bem pouquinho, e ela tem uma dose que não é muito grande. Mas o que que acontece? Eles na verdade é um flúor radioativo que eles misturam com açúcar e dão pra pessoa. Esse flúor que está junto com açúcar, ele vai principalmente para as células que mais usam açúcar. Quais são as células que mais usam açúcar? Cérebro. Cérebro.
E os tecidos tumorais, eles têm um crescimento excessivo. Ou seja, se a pessoa tem algum tipo de tumor, ele vai consumir muito açúcar, ou seja, vai consumir muito desse flúor radioativo. E esse flúor radioativo, quando emite essa partícula beta, que é é como se fosse um elétron positivo, ele vai emitir também dois fótons. E ele fica dentro de uma coisa que parece uma tomografia, uma câmera de tomografia, que é redonda assim. E aí o que acontece? Quando ele emite essa partícula, ele cria esses dois eles na verdade eles emitem um fóton e um antifóton. E esse fóton e antifóton, eles dão a posição exatamente daquele material radioativo. E aí você consegue saber onde está com uma precisão absurda. Só que para você saber onde está, você tem que fazer uma correção de relatividade geral. Porque coisas que estão próximas da velocidade da luz, eles alteram o espaço. Então se você, na verdade, então, por exemplo, para saber a posição desse material radioativo, você tem que ver os dois pontos e aonde ele cruza, né? Então ele faz uma série de medidas aqui. Só que se você vê na detecção, às vezes a posição é assim, ó, bem pertinho. Só por quê? Porque teve uma dobra do espaço. São coisas que você fala, cara, não acredito que existe. Tanto existe que é usado para fazer exame. E você sabia desse patch? Conhecia essa? Então, são coisas que eu quero falar com você. Tudo bem? Tá fazendo Tudo bem. sentido o que eu tô pensando? Sim. Tá. Então, o que a gente vai fazer hoje? Como a gente vai trabalhar com exercício, eu queria olhar para os exercícios do Enem, pra gente tentar olhar aonde tá esses exercícios aqui, entendeu? Então, Tá bom. pensando nessa categorização que a gente fez, aonde é que poderia estar esse exercício? Tudo bem? Vamos, Perfeito. vamos fazer isso? Então, Enquanto isso, a gente também vai fazendo anotação aqui na nossa é, lousa digital. Então, vamos ver como é que eu pretendo fazer isso. Ah, eu já, já baixei a prova do Enem de 2019. Tá aqui. Vou mandar ela pra você por WhatsApp. tá. E aí a gente vai começando a trabalhar. Então vamos ver. Então o que eu proponho pra você? É... Deixa a prova do Enem aberta no seu celular e a gente vai fazendo a lousa junto, tudo bem? Tá bom. Então vamos ver aqui. Vou apresentar uma janela. Photoshop. Compartilhar. Ótimo. Aula 5, Beatriz já está aqui. Ótimo. Então, vamos. A primeira não é física. Vamos ver. Que é a questão 91, né? É. Ó, questão 92. Lê pra gente. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trens, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato das etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre de alumínio que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais.
A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência de onda de raio emitida pelo campo. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... E aí? Não sei. Tá. Bom, vamos começar do básico. Qual é a categoria que esse exercício entra? Eletromagnetismo. Exatamente, eletromagnetismo. Então vamos começar a fazer um mapeamento. Já. Primeiro, quais categorias a gente. Categorias históricas. Aquelas categorias eu tentei construir pensando no processo histórico, né? Que a física e as ciências naturais tomaram. É, o, a ciência como a gente conhece hoje, ela não foi o tempo todo daquele jeito, né? Por exemplo, quando alguém tira um doutorado fora do Brasil, normalmente o título que aparece não é nem PhD, mas não é doutor, é PhD, né? Que é, que é um acrônimo de filósofo da natureza, né? É Doctor Philosopher. Porque antigamente fazer ciência, na verdade, era pensar a ciência natural ou pensar o mundo natural era uma dos ramos da filosofia. Então você podia pensar a filosofia como algo que ia se perguntar a respeito do homem ou algo que ia pensar a respeito da natureza. Quem inaugura a ciência do jeito que a gente conhece hoje foram alguns cientistas do começo do Renascimento. Então Galileu, Newton foram caras essenciais para a gente ter a ciência que a gente tem hoje. Por quê? Eles foram os primeiros caras a falarem que a ciência natural podia ser vista sem pensar uma filosofia do homem, mas sim uma filosofia da razão. E é a partir daí que a gente começa a pensar nessas maneiras de fazer ciência que a gente tem hoje. Então o que acontece? Durante muito tempo você tinha o conceito de filosofia da natureza, né? Durante esse período se pensava muito na natureza como um processo mecânico de quais eram o filósofo se preocupava muito em pensar qual era a mecânica do processo. Mecânica do processo. E um dos conceitos essenciais para uma visão da ciência mecanicista, eu vou trocar de aqui para um dos é o conceito de força. Então, por aproximadamente 2000 anos, o conceito de força ele foi muito central no entendimento da filosofia da natureza. E essa força era um conceito muito específico, diferente do que a gente usa. Porque essa força era qual era a origem das coisas. Por que as coisas têm vontade de acontecer? Era como o filósofo pensava, né? E em determinado momento tem um cara essencial para a elaboração disso, que é um cara chamado Newton, que ele vai pegar o que um outro cara começou aqui um pouco mais para trás, logo perto dele, que é o Galileu. Galileu Galilei. Galileu Galilei. E o Newton pega todo o conceito de força até então trabalhado e reinaugura usando a matemática como alicerce de descrição. E aí durante algum tempo a força, aqui com mais força ainda, se torna o conceito essencial para a ciência. Depois de um determinado momento surge uma outra maneira de olhar o mundo, que é o conceito de energia. Até então esse conceito de energia existia como ideia, como pensamento, mas ele não era estruturado, ele não de fato fazia parte de uma explicação da filosofia natural de uma maneira tão profunda e abrangente como a força. E esse conceito de energia, ele surge por causa da Revolução Industrial.
Guxo, deixa a porta pra mim, por favor. Qual foi um dos. Você sabe que eu gosto de amarrar a física com história, né? Pensando na. Pensando na Revolução Industrial, qual foi o dispositivo tecnológico Ixi, eu sou péssima em história. bom que a gente vai amarrando tudo? Ó, pensa que a A gente. máquina. A máquina! A máquina! Que tipo de máquina? Ah, aí é uma boa pergunta. O que muda da Revolução Industrial? É a máquina, mas a máquina movida ao quê? Carvão. Carvão. Então o que surge de dispositivo revolucionário é a máquina térmica, que no começo era carvão, que depois vai passar por outros produtos, mas ela é essencialmente uma máquina térmica. E aí o que acontece? A máquina térmica, ela é uma máquina fantástica, mas do ponto de vista físico, ela é muito complexa para a gente descrever ela em termos da mecânica do movimento da força. Por quê? O que faz um motor a combustão funcionar? É a expansão de um gás composto por milhares, milhões de partículas que estão batendo lá dentro e exercendo força. Imagina a gente fazer um cálculo de milhões de partículas numa época que não decidia nem computação. Hoje em dia, se a gente se arriscar a fazer, a gente até pode. Mas naquele tempo era absolutamente inviável. Então surge um outro conceito que compreende isso de uma maneira macroscópica. Então ele vai construir conceitos novos. O conceito de energia, o conceito de entropia, o conceito de energia interna, de trabalho. Então tudo isso inaugura esse novo conceito que começa a ser também extremamente amplo dentro da ciência, que é a energia. E de fato, na minha visão, todo o conceito de ciência, de física, você pode tentar entender dentro dessas duas maneiras de explicar o mundo. E tem coisas, tem temáticas, conteúdos, que ele é o exemplo vivo dessa discussão. Que é, por exemplo, uma coisa que aconteceu em paralelo. Que é, por exemplo, a, o conceito de luz. O que acontece? Pensa o seguinte. Esse processo mecanicista, ele é um processo que ele tenta entender o comportamento de cada uma dos elementos do sistema. Então, a explicação de força é você pensar numa bolinha batendo na outra e empurrando essa bolinha. Essa energia pensa que é numa. Você pode pensar como se fosse um fluido invisível que ocupa o universo todo e o processo de ondas dentro dele vai fazer com que determinados processos sejam transformados. Então pensa que é num processo de ondas de transformação, tá? Tudo bem? Fez sentido? Sim, sim. E aí o que acontece? A luz é um negócio muito louco. Porque o que acontece? Em determinado momento, se acreditava que a luz era um processo que estava associado com pequenas partículas. O próprio Newton ele tem um trabalho que chama em ótica, que ele vai tentar descrever o processo da luz como se fosse uma mangueira cheia de pequenas partículas que ele não dava nome e que essas partículas elas batiam num lugar para ir para outro e isso era o que fazia os feixes de luz. Em 1700, 1690, entre o final do século 1600 e começo do século 1700, teve um pesquisador chamado Young que ele mostrou que quando você colocava duas fendas e uma fonte de luz atrás, essas duas fendas elas se relacionavam uma com a outra como se fossem ondas, porque uma interferia na outra. Então pense o seguinte: Grécia Antiga, Newton,
Grécia Antiga, Newton, todo mundo achava que a luz podia ser uma série de bolinhas que saíam de um lugar e iam para o outro. Young vem e vai falar que essa visão tá errada, que uma visão de ondas é o correto, porque ele tem experimentos que mostram isso. E a gente anda quase 200 anos até chegar em quem? Na verdade, em uma série de cientistas, mas acho que três são essenciais. Primeiro é o Einstein. Não sei se eu escrevi certo, que eu sempre erro como se escreve Einstein. Mas é o Einstein que todo mundo conhece. Você sabe qual é o trabalho de Einstein que ajudou a entender a natureza da luz? Não. Chuta? Não? Um, bom, não vou maltratar você porque depois que a gente faz física, todo mundo acha que todo mundo lê os trabalhos do Einstein, né? Não, mas é aquele trabalho, óbvio. Mas Nossa, hein? o primeiro trabalho do Einstein é sobre o efeito fotoelétrico. O Einstein é o primeiro cara a fazer um experimento e provar experimentalmente que existia uma coisa que ninguém sabia o nome exatamente, mas que a partir daí começou a chamar de fóton, que era uma partícula associada a toda a luz, e essa partícula ela dava sem massa, ela transmitia energia. Então a partir daí a gente começou a compreender que existia um mundo de partículas na composição do universo. Então o que acontece? Em 1905, o Einstein publica o trabalho dele sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico foi o primeiro trabalho. Nesse ano ele também publica o trabalho dele sobre relatividade restrita e 4 anos depois sobre relatividade geral. O prêmio Nobel que o Einstein ganhou é sobre esse trabalho, sobre o efeito fotoelétrico. Por quê? Porque a relatividade restrita e o geral eram muito loucos até para os caras entenderem. Muitos caras falavam até 1927 que quando foi feito o experimento em Sobradinho e na África para provar a relatividade geral, muita gente falava que o Einstein era tipo louco, tá ligado? Esse cara, mano. Mas é absurda a sagacidade dele e do grupo de cientistas daquela época. Porque, voltando à luz, tem um outro cara que na verdade são dois irmãos. Os irmãos de Broglie. De Broglie. São franceses. E os irmãos de Broglie, eles vão falar que na verdade a onda, a luz, ela não é só partícula, nem só onda. Ele vai falar que a onda, ele é uma coisa dual. Quer dizer que a luz é uma onda eletromagnética. E em cada frente de onda existe uma partícula que se chama fóton, que carrega toda a energia daquela onda. Então, para entregar energia, a luz pode ser vista como um fluxo de partículas. Para interação, ela pode ser vista como uma onda. Então, tentar entender o processo histórico pode muitas vezes te dar subsídio para entender porque é tão difícil às vezes compreender essa mistura de equações, conceitos, porque eles estão o tempo todo um lutando com o outro, entendeu? Fez sentido até aqui? O que você achou? O que você achou? Eles nem lembravam esses nomes desses caras, não. Cara, é legal porque você começa a dar cara pra essa história e começa a colocar numa linha temporal. Uma das coisas que a gente É mais fácil mesmo. Uma das coisas que a gente vai fazer semana que vem é construir uma linha temporal da ciência física na tradição na tradição ocidental, para você tentar entender quais são, pensar numa linha temporal e entender, putz, faz sentido que isso esteja acontecendo desse jeito, entendeu? Tá? Então o que acontece? Então eu falei sobre força e energia. E aí o que acontece? Tem algumas coisas aqui que elas começam a se desenvolver paralelo. Então, quando eu categorizei lá pra gente tentar entender,
O que que eu fiz? Eu dividi algumas categorias. Primeiro, a primeira categoria é definição. Por que definição? Porque tem definições que elas não estão associadas com um conceito com o outro, mas ele faz parte do desenvolvimento do pensamento ocidental sobre determinadas coisas. O que são isso? Por exemplo, o conceito de matemática, um conceito matemático que a gente pode entender como conceito de função, o conceito de relação, a geometria euclidiana. Isso isso está acontecendo na cultura humana, independente da ciência. Sim. Mas ele é chave para a gente entender de que maneira o homem está olhando para aquilo. Nessas definições, o que, que também tem? Tem sistemas culturais. O que, que são. Quais são. Você pode me dar um exemplo de um sistema cultural que a gente já trabalhou? Ixi, o que é sistema cultural? Calma. Sistema cultural é qualquer sistema que a sociedade cria para organizar o entendimento dele do mundo. Por Do exemplo, mundo, só? do mundo é Tipo muita coisa. sistema métrico. Tipo sistema métrico. E tem outras coisas, sistema político, ah, o sistema comercial, Educacional. educacional, o sistema jurídico. Todos esses são sistemas culturais. A legislação que a gente tem hoje é muito diferente da legislação que a Inglaterra tinha 500 anos atrás e é muito diferente das leis que uma tribo aborígene tinha. Por quê? Porque cada um desses sistemas reflete a realidade daquela população naquele espaço geográfico em determinado momento histórico, tá? E isso é um caldo onde tudo está mergulhado, onde ciência está mergulhado, onde educação está mergulhado, onde direito está mergulhado, onde economia está mergulhado, onde é, política está mergulhado, tudo bem? Tudo. E o legal é ver como uma coisa interage na outra, tá? Então o que acontece? Então o que a gente tem aqui? A gente viu os sistemas de medida, padrões de medida. Por exemplo, a ideia da gente ter padrões de medida associados a grandezas físicas está associado a uma construção cultural da modernidade que se manteve até hoje do que? Do racionalismo. Ah, eu não posso ter uma unidade que vai medir o mundo associado a conceitos subjetivos como o tamanho da mão de um rei. Eu tenho que ter coisas racionalistas. Isso é bacana de um lado, mas é também problemático do outro. Porque hoje, na pós-modernidade, que é onde a gente tem caras como Bourdieu e outros filósofos sociólogos que vão falar tudo é cultural. Então, que desmistifica essa construção racionalista, né? Que é essa ideia do ah, que todo avanço científico é uma escadinha a mais num processo finito de chegar à verdade absoluta. Isso é uma maneira de ver o mundo que já tá superada. Mas isso a gente vai falar Sim. um pouquinho mais pra frente. Mas faz sentido isso que eu tô falando sobre a Faz. pós-modernidade? Tá. E isso pode ser visto até na educação física, né? Por exemplo, essa visão esportivista, é, Ah, de treinamento. Então, essa visão que tanto militarizante ou esportivista é esse processo. Não, eu só preciso melhorar o cara no máximo possível. Sempre um pouco é. mais, sabe? E hoje em dia Por você isso que eu não colocou. gosto de atleta.
Que é um problema, porque hoje em dia é muito bonito também entender como a educação física é também um artefato cultural, né? Por exemplo, É. saber dançar não é só porque eu quero ganhar um Ah, mas concurso. é cultural, hoje é cultural, assim. Mas muito tempo não foi, né? Por exemplo, muita Não, gente. é. E é um negócio legal. Por exemplo, dançar era mais fácil da gente ver, mas, por exemplo, hoje em dia a gente pode pensar que correr é cultural. Correr, Correr é cultural. correr te coloca num contexto cultural de vivência que quem não aprendeu a correr não tem, né? Então Mas é verdade, hoje todo mundo corre. é bem legal. Então fez sentido isso que eu tô falando? É isso. Então, pra gente também não devagar muito, porque você viu que eu gosto de devagar, né? Ah, mas é legal saber essas coisas. Definição. Depois a gente põe uma coisa que é história. A categoria história é você entender con- quais acontecimentos e em quais contextos a ciência e a história vão dialogar muito. Um deles eu acabei de falar nessa aula. Qual é? O ano de 1905. O ano de 1905 ele é considerado o ano internacional da física. Ele é É? conhecido, exatamente. Por exemplo, em 2005 foi o ano internacional da física, foi o centenário do ano internacional da física. Por quê? Porque a gente comemora o centenário ou o aniversário do ano miraculoso. Do Por quê? Nesse ano, vários trabalhos foram publicados, não só do Einstein, mas do Bohr e outros cientistas, que deram origem ao que é conhecido hoje como física moderna. A física moderna, ela é uma física que, porque até 1900, até o final do século XIX, que é 1899, 1809. se acreditava que o papel da física era só aumentar a precisão com que a gente media o mundo, que é um pouco desse resquício do sistema métrico, que é Uhum. como quantas casas a mais do pi eu vou ter, sabe? E aí vem o rolê que em 1905 tem caras que publicam trabalhos revolucionários. Tem um cara que publica um trabalho que é o Heisenberg. O Heisenberg, ele publica um trabalho sobre incertezas. E ele mostra que dentro de uma você vai pegando as coisas, vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais medir o tamanho daquela partícula e a velocidade dela com uma precisão infinita. Ou seja, se você souber aonde uma partícula está com uma precisão infinita, você não vai saber qual a energia que ela tem com precisão infinita. Se você sabe a energia daquela partícula com uma precisão infinita, você não sabe aonde ela está no espaço. O que isso quer dizer? Isso até é uma questão meio filosófica religiosa. Por quê? Segundo a teoria do Heisenberg, Deus não tem como ser onisciente, porque a própria natureza tem um espectro de incerteza que borra a nossa capacidade de prever. Porque teoricamente, se eu soubesse a posição, por exemplo, agora, de todas as partículas do mundo com precisão infinita e soubesse a velocidade delas com precisão infinita, eu poderia dizer como mecanicamente, fisicamente, como todos os sistemas iam evoluir segundo as leis das leis de Newton, ou as leis de Einstein e Newton. Só que o que o Heisenberg fala, isso é impossível, porque tem uma incerteza da própria natureza. E aí é um rolê muito doido. Filosófico. Filosófico. Eu acho fantástico. Se você quiser ler sobre isso, tem um livro muito legal de um professor chamado Oswaldo Pessoa. Ele escreveu um livro que é muito revolucionário, é brasileiro, que é uma interpretação da física quântica.
Então ele tenta Esse olhar. tema é bem frequente. Mas o cara é físico e filósofo, né? É um livro que de fato dá pra ler pra entender quais são os conceitos de. Qual a interpretação das teorias físicas, né? Das teorias quânticas. Bom, então, na categoria história vem todas as coisas que estão associadas com essa visão de mundo, entendeu? Onde história e ciência vão se comungar. A gente poderia ter um currículo mais tradicional e tirar a história desse processo. Sim. Mas eu acho que isso faz o nosso entendimento ficar muito solto no Muito mundo, né? melhor, é muito mais rápido também. E aí o que que vem? Aí vem as duas grandes categorias: força, energia. Opa! Energia. Que é o quê? Que é as duas maneiras que a gente pode categorizar o mundo de maneira ampla, sabe? Tipo, então, leis de Newton, cinemática, momento, tudo isso é uma tradição newtoniana de olhar o mundo. E energia, máquina térmica, calorimetria, conceitos de energia que depois vão entrar na própria leitura de mundo de força. Mas é uma coisa que, então, historicamente, isso aqui tá, sei lá, de menos 1000 antes de Cristo até 1800 depois de Cristo, que é o período do apogeu da Revolução Industrial. Esse conceito de energia ele começa em 1600 depois de Cristo e ele Ah, começou bem depois. a se consolidar bem depois. E aí ele tem o ápice na Revolução Industrial, mas até hoje é uma maneira muito presente. Ah, eu vou colocar de outra maneira. Apogeu 1900 e atual até hoje ele é utilizado. E força também, apogeu em 1800 e atual até agora, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente tem o eletromagnetismo. Eu gosto de falar eletromagnetismo porque na escola às vezes a gente divide, né? Eletricidade e magnetismo. Só que na verdade, esses dois fenômenos, eles fazem parte da mesma coisa. Quando você gera um, você está gerando o outro de alguma maneira, provavelmente, tá? Em algum referencial. O que normalmente ele faz na escola é criar um referencial, que você pode ignorar, entre aspas, o outro fenômeno, entendeu? Mas ele Entendi. é um fenômeno conjunto, eletromagnetismo, tá? E ele está associado com o fato que o eletromagnetismo ele é o quê? Ele é a construção, eu acho que de algo que é um campo. Isso aqui é uma onda eletromagnética, tá? E a onda eletromagnética ela é muito bonita porque ela é muito sintética em entender por que a gente fala de fenômenos eletromagnéticos. Se você olhar aqui, a gente pode pensar o campo amarelo como um campo elétrico que surge quando eu pego um elétron e sacudo ele. Sim. Quando eu sacudo um elétron, ele vai criar uma onda eletromagnética. Só que toda vez que eu crio uma onda eletromagnética, eu necessariamente vou criar uma onda. Toda vez que eu crio uma onda elétrica, eu vou criar necessariamente uma onda eletromagnética, que é essa azul aqui, tá?
Perfeito. E aí aqui eu tenho a física moderna, que depois a gente vai falar, que é uma mistura de tudo isso. Dentro de uma concepção. Então, a física moderna vai entender, vai tentar explicar o que é o eletromagnetismo, o que é energia, tudo isso em termos de física moderna, de partículas, de quantas, de energia, de fótons. Então essas são as nossas categorias. 1. Definição. 2. História. 3. Força. 4. Energia. 5. Eletromagnetismo. 6. Física moderna. Tudo bem? Ok. Então tá. Então a gente já sabe o quê? Que a questão. Deixa eu abrir aqui. Então, 91. questões Enem. Não, 92, 92. 92 é eletromagnetismo. Sim. Eletromag. Vamos. Eletromag. A 93 é o quê? Biologia. 94. Química. 95. Biologia. 96. Física. Ótimo, então vamos trabalhar nisso. Nossa, gigante. É ótica. Ah, é? É. Então vamos ler. Leia aí. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem três pigmentos visuais na retina sensíveis à luz e de uma determinada faixa de comprimento de onda. In- pode ser outro. Ai, ai, Informalmente, ai. embora. Peraí. Esqueci. Voltando aqui. Eu esqueci. Entre força. Força, energia e eletromagnetismo. Tem duas categorias que eu coloquei e eu esqueci de colocar aqui. Que Não tá é lá. onda, é ótica. É onda e ótica. Onda. Deixa eu ver até a sequência aqui que eu fiz. É onda e ótica. E é por isso que eu tinha falado de onda naquele começo. Porque Tá. são coisas que desenvolveram paralelamente e misturando isso. Paralelo. É coerente internamente. Coerente internamente. E a luz também, ótica, que vai estudar a luz, é uma coisa que foi desenvolvido internamente muito coerente. Então, por exemplo, antes de saber se era partícula ou onda, por exemplo, o Newton já criou toda a estrutura mecânica do da ótica geométrica. Ele falou: "Eu não sei o que é, mas eu sei que se comporta assim". E a onda teve um processo paralelo. Eu não sei o que é, mas se comporta assim. E aí depois eles foram trabalhando para fundamentar do ponto de vista de teoria o que era, entendeu? Então a onda tem a influência dessas duas maneiras de olhar, energia e força. A ótica também tem essas duas maneiras de olhar. Então, então, então na verdade eu errei a numeração aqui. A numeração vai ser 5, 6, 7 e 8. Tá? Ok. Pronto. Então pode ler. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa de três pigmentos.
Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 newtons metro, é newtons metro? Cadê? Não, não é newtons metro, que newtons é em maiúsculo, né? Ah, aí é nanômetro. É o prefixo do Sistema Internacional do Nano. Nanômetro. O que é o nanômetro? Retângulo, Você lembra? nano é não. Mili, 12? micro, nano, pico. Micro, nano. Milímetro. É, tá certo. É o terceiro. O nano é o quê? 3. Não. Micro. Então, acertou. Ah, mili é Menos 3, 3. 6, 7, menos 9. 9, exatamente. Exatamente. Tudo bem. Nanômetro não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. E isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica que não possui esse pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 e 600, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria capaz de. É, nem sei se é ótica, mas. É ótica. É Só que ótica. ele. Só que essa ótica ele vai misturar com o quê? Não sei. Lembra que eu falei que a ótica e a onda, ela recebe a influência dessas duas visões de mundo, de energia e de força? Então o que acontece? A ótica, ela pode ser vista como, por exemplo, um fluxo de fótons ou como o comportamento de uma onda. Então ela é, na verdade, uma mistura de eletromagnetismo com ótica aí. Porque Entendi. a luz não é uma onda eletromagnética. Sim. A onda ela pode ser vista como uma onda eletromagnética. Tá bom. A ótica. 97 é química. 98 é física. Explica aí. Mola é força? Mola é força. Então é força. Ótimo. Então, 98 é força. Noventa e nove é química. E a 100? A 100 pode ser física também, né? Ou Pode não? ser física. Por quê? Quando você olhar uma É, tabelinha assim, ó, de G, M, L, menos 1, o que você vai lembrar? de fórmula. De conversão, de unidade de medida. Falar, meu, se essa questão ela tá baseada em conversão de unidade, talvez eu saiba. Então a gente vai fazer essa questão 6. Essa questão 100. Porque ela tá associada ao quê? A definições, conversão de unidade, tá? Vamos descer mais um pouco, ver se tem alguma coisa mais interessante também. 101 é biologia. 102 biologia. 103 acho que é física. É física. Lê aí pra gente entender o que que é. Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo sucção simultânea em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Caraca, é verdade. Por quê? Qual é o conceito que tá aí? É pra ler as Não, opções? não, não, não. Da sua cabeça, o que que você acha que é? Ele vai entrar em qual Afastamento. categoria? Definição, história, Ah, força, energia, onda, ótica, eletromag ou moderna? eita, não sei o porquê. Energia não é força. Força?
Força. Não, força. Força por quê? Porque a força ela é usada para entender conceitos de equilíbrio. Então, quando você vai falar de estática do corpo, equilíbrio hidrostático, tudo que é equilíbrio é porque É você. força. Aí dá pra ver, tá ligado? Então vamos ver. Sim, força. Então é física. É força. Só um segundo, Bia. Tá me ligando Ah, aqui. não. Eu vou. Vamos tentar fazer a 100, tá? Pega o exercício 100 e a gente vai tentar fazer. Tem alguém que me ligou 3 vezes e lhe atendi e não falou Ah, nada. esses números ligam o dia inteiro. Que raiva. Vamos lá. Fazer a 100. Ah, tem de gráfico aqui também, ó. Ótimo. 110. Esse não foi dessa prova, né? Eu ia perguntar, você fez esse? Não. Tá, vou lá na 100. Hã? Calma aí. $40. Ah, esse aí nem 2018. É. Eu vou parar minha apresentação pra ver você, pra não te influenciar. Vamos ver como. Faz. Hã? Tô Prime... prim- pensando. Tá. Primeira coisa que você faz, desenha. Sempre que você for fazer, desenha. Desenho? Tá, deixa eu pegar um caderno. Eu não sei desenhar carro. Vou desenhar um Fusca.
Tá, mas tem que fazer fórmula, eu não sei a fórmula. Ah, você precisa saber fórmula? Não tem fórmula de energia? Então, não, porque senão é um problema fechado, né? Aí eu vou compartilhar aqui com você. E a gente vai pensando junto. Qual o esquema? Ele te deu. Vê se você tá vendo minha lousa. Ele te deu um problema com duas variáveis, né? Densidade e deu esse calor de combustível, tudo bem? Tá. Só que o que acontece? Qual unidade então a gente tem que a densidade é o que? É um valor numérico. A gente tá pegando. E qual é a ideia que a gente vai fazer? Ele falou que ele gasta a mesma energia para ir e a mesma energia para voltar. Então, se eu conseguir descobrir qual é a energia que ele gastou, eu posso usar essa energia para descobrir o volume de etanol que ele usou, certo? E qual é a brincadeira de fazer esse exercício? É a brincadeira da gente usar a análise de dimensão para descobrir qual fórmula eu vou montar. Primeiro, a densidade é o que da gasolina? É 0,7 gramas Por ml. vezes 10 ml a menos um. sobre mililitros, né? Sobre mililitros. O ponto é sobre, não é vezes? Ah, tá. Quando o ml menos um desce, fica ml. Isso. E o outro é o que? É porque achei que esse M era de metro, mas não pode ser de metro porque fica sem. Aonde você tá usando metro, tá ligado? Tipo, e o que acontece? Eu vou chamar esse calor do combustível de C. Você podia chamar de qualquer palavra, porque essa variável calorias por grama é quase densidade de energia, sabe? Então é quilocaloria sobre grama. E aí o que acontece? Se eu pegar. Quanto é? É menos 10. Menos 10 Menos 10 quilocalorias quilo. por grama. Então o que vai acontecer? A gente tem o que? Que se eu fizer densidade vezes esse C, eu vou ter o que? Eu vou ter alguma coisa que é mililitros vezes quilograma, quilocaloria por grama. Ou Então seja, você pode cortar. eu vou ter quilocaloria por mililitro, certo? E se eu multiplicar pela quantidade de litros que eu tenho, que por exemplo é 40 litros? Eu teria só que fazer esse ajuste de mililitro para litro, mas teoricamente eu posso cortar esse com esse. E aí eu teria o que? A quantidade de energia. Tudo bem? Então o que que a gente. Então o que que a gente. Tudo bem? Então o que que a gente tirou? Qual é a equação que a gente precisa fazer? Que a energia que ele vai gastar num trajeto é igual a outro. E eu consigo descobrir essa energia fazendo o quê? Fazendo densidade vezes calor de combustível vezes volume de combustível. Então essa vai ser minha equação. Por quê? Se eu perceber, a unidade de densidade é gramas por mililitro. C é calorias por grama. Volume é o que? É litros. Corto, 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 corto. Eu vou ter quilocaloria. Então o que eu preciso ajustar aqui? Eu só tenho que fazer um ajuste. Qual é? Ou escrever 40 litros em mililitros, ou escrever 0,7 mililitros em Litros. litros. Mais fácil transformar litros em mililitros. Do jeito que você quiser, também acho. Então vamos lá. Então a gente precisa só descobrir quanto é 40 litros em mililitros. Primeiro, então, agora você sabe fazer isso. Mili. É 1000, é 4.000.
É 40 mil, né? Litros são mil. Não, são 100 mililitros ou mil? Não, mil mililitros. 3. Então é mil. É 40 mil. Então, essa coisa aí é pro da gasolina, né? Agora que tem que saber do etanol, né? Eu vou fazer agora. Mas é que a pergunta que ele quer é do etanol. Por isso que eu já é direto para etanol. Não, calma aí que agora eu não entendi. Mas por que você usou o 7 se o 7 é só da gasolina? Gasolina. Ah, entendi. Então a energia que ele vai gastar na gasolina tem que ser a mesma do etanol. Aí você tem que descobrir a energia da gasolina para poder descobrir a energia do etanol. Entendi. Vinte e oito. Isso. 280 mil. Como é que agora eu vou fazer a conta? Tá. Ah, tá. Energia. Ele é menos 10 com mais 10 por isso que cortou? Ah, não, eu tô falando que era menos 10. Aí eu posso cortar menos com mais. Que daria menos 7. Ah, tá. Deu negativa a conta. Ah, tá, 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 tá. Ah, o 40 mil que eu não sei, né? Eu quero agora descobrir esse litro aí, né? É o X que eu quero descobrir, é o litro. Tá, mas para eu chegar nessa conclusão que eu demoraria, não ia conseguir. Eu tô calculando, agora eu só vou fazer as contas. Mas, entendi. Mais, menos, dá menos. 8 vezes 6, 48. 48 sobre 10x. Ah, é treta essa conta, meu Deus.
Melhor. Menos 2,8 vezes 10 dá 1, 2, 3, 4, 5. A menos 5. Não, mais 5. Vamos ver para lá. Tá. Que é a mesma. Ah, que eu tô colocando essa energia aqui aleatória. Calma aí. Essa energia já tá do outro lado. Por exemplo, se eu passar 1 vezes 10, se fez de outra forma que eu não fiz. Tá, mas vai dar certo. Vai dar menos 48x. O que você fez com o 10? O 10 da divisão. Não, porque a densidade não é 8 por 10? Isso escrevia menos um, na verdade, eu só troquei, entendeu? O Tá, mas zero... será que vai dar a mesma coisa se eu fizer isso? Claro, porque é o seguinte, ó. Vai dar, porque se eu multiplicar 2,8 por 10, vai dar 28, tá certo. É 8 sobre 10, que também é a mesma coisa que Então, 8 vezes 10 a menos um, né? se eu fizer 2,8 vezes 10, dá 28, é isso? Não. Dá... Ó, eu vou fazer como você tá fazendo. Você usou 8 sobre 10, né? Então, mas eu só não entendi porque que você deu a quarta, na verdade. Porque se eu multiplico. Porque eu não levei a 2,8, eu só levei até 28, entendeu? Ó, a primeira coisa, o menos some logo de cara. Por quê? Menos com menos, esses menos vão se cortar aqui, ó, tá vendo? Aí ficou. Olha como eu fiz, calma aí, é que eu não coloquei na fórmula direto. Então vamos bater valores. Então, ah, você fez certo, agora é só manipulação. A equação tá certa. Você só não manipulou. Então, é que o que eu fiz é que você já fez a fórmula antes. Eu usei a mesma fórmula lá de cima para fazer esse, entendeu? Que é a mesma coisa, que é a mesma Não, coisa. é da mesma coisa. Tá na mesma, vamos ver. Ó, aí vai dar. Que vai dar 48 Calma aí, vai dar x é igual a menos sobre 28 vezes 10. 10 à quinta, dividido por menos 48. Aí vai cortar, vai virar mais. Aí vamos dizer, por Nossa, dá um 2. número gigante? Não, não pode ser um número Por gigante. 2 dá 24. Ah, dá Por certo, mas 2 vai dar dá. tipo aproximadamente, né? Acho que Ah, sim. dá certo, é mais próximo de. Ah, então eu fiz certo, tá certo. Então, vai dar 2 vai dar 12. 7. Então vai dar 7 sobre 12. 2, 3, 4, 5. É, se eu multipliquei por 1.000, agora eu Então é divido por 1.000, aproximadamente. dá 58 litros. Tá certo. Aí, Deu certo aí? deu. Nossa, você fez diferente de mim. Dois, três, quatro, cinco. Deu 500. 500 mililitros, né? Que Não, o vai meu deu ser. 58.333 mililitros. O meu deu 500 mil mililitros. Ó, eu fiz assim.
Menos 48x. Tá, menos 48. Deixa eu te mandar uma foto. Deixa. Ó, deixa eu ver. A unidade vai ser mililitros mesmo, então deu. Na verdade, isso é litros. Não, é mililitros. Lembra que a gente transformou? Então, aí eu voltei para litros, porque a questão me dá em litros. Ah, entendi. Ah, então é isso. Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então vai Então, ser. mas o meu em Não, tá. mililitros deu 58.333. Que eu arredondei um esquema aqui, mas acho que é isso. O meu deu 50 mil mililitros, que vai ser 50 litros. Deu aproximadamente 50 litros? Deu aproximadamente 58 no meu, É, que é a letra D. você fez a conta, né? Você fez. É porque eu chutei um valor Eu aqui. te mandei. Deixa eu ver. Beleza, dá para entender, porque ó, o que deu 58,33 vai fazer 28 mil. Não, 200 e, Não, 2 tá certo, milhões é e isso, é isso. 800. Não, tá certinho. Porque 28 vezes 10 a quinta dá 2 milhões e 800. Tá 2 certo. milhões e 800 dividido por 48 dá 58.333 mililitros. Aí eu transformei em litros, deu aproximadamente 58 litros. Tá certinho. Tá certinho. A única diferença é que na hora de fazer eu fiquei com preguiça, então na hora de fazer 28 dividido por 48, eu chutei que era meio, mas é Ah, cinquenta e entendi, oito, entendi. entendeu? Mas tá certinho, tá certinho. É isso mesmo, tá certo? Certinho. Perfeito. É... Viu que legal o esquema dessa análise dimensional? Porque É, você mas até eu acho que até eu me tocar, tipo, de colocar o volume ia me confundir. é treino, Beatriz. É jogo, você tem que fazer brincadeira. Eu vou. Todo Enem tem uma questão que é resolver com essa análise dimensional. Eu vou fazer uma coletânea dos exercícios do Enem. E aí eu vou fazer uma lista essa pra gente fazer antes da prova mensal. Mas é isso. Você precisava saber alguma equação? Só fazer análise dimensional. Ah, mas é difícil. Eu acho que É. é a parte mais difícil da física. É, tipo, saber o que fazer na hora. Não, mas é por isso que a gente tá trabalhando nesse processo. Acho que talvez a gente faça uma vez por mês, pegar uma questão, acho que preparatório para o simulado. A gente pega várias provas e aí, o que é isso? E aí você vai ver que quanto mais a gente revisar os conteúdos, mais fácil vai ser você classificar. Você fala, não, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso, tá? Por ex- Perfeito. Beleza? Ó, vamos fazer o seguinte. Você tem bastante exercícios para fazer. Eu vou te mandar as listas que eu te coloquei no Moodle. Eu acabei de falar com o TI. O TI falou que não sabe porquê, mas o banco de dados atualizou a versão. E aí deu pau pra entrar. A gente tá arrumando isso e aí logo mais você vai conseguir acessar o Moodle. De qualquer maneira, eu vou encaminhar a lista aqui dos exercícios. E aí você consegue fazer por aqui. E aí o que a É que eu vou gente. ter que fazer hoje, porque amanhã sem condições e sexta eu viajo. Então, Exatamente, então faz hoje. E aí você pode fazer aquele esqueminha de tirar o scan do Adobe e mandar por WhatsApp mesmo até a gente resolver essa questão do Moodle, que logo mais vai estar resolvida. Então deixa eu ver o que você vai. Vamos ver aqui. Deixa eu passar pra vocês e explicar o que eu quero, tá? tá bom. Porque a lista ela é maior do que você precisa fazer, senão é muita coisa. Então, se você falar, putz, não, eu tô sacando, vou fazer tudo. Pode fazer, não precisa se preocupar com isso, tá? Mas não é desses exercícios, não. É daquele. É do que eu tinha visto É o antes. do que a gente fez juntos. Então tem esse aqui. Então vou passar duas listas. Essa primeira aqui, ela é uma lista só sobre função afim, que é essa função que tem a relação é, como polinômio de primeiro grau, tá? Pode fazer os 16 primeiros, que 16. não, faz. Vê como é que tá saindo. E aí o que acontece, tem um outro, aí agora eu vou passar uma outra lista. Essa lista
é só sobre função trigonométrica. Essa, se você fizer a primeira, tá ótima. É pra fazer a primeira. Todos os itens da primeira questão, tá? Nossa, esse é treta pra mim. Mas esse é bem legal. Ó, Tá. essa lista de lista de trigonometria, ela é ela é mais chatinha. Então, deixa eu ver. Tá, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir. Tá. Ah, essa primeira, ué, que estranho. Eu tinha passado uma outra. Essa lista de função. Pera aí. Ó, pode fazer da lista de função trigonométrica. Questão um, questão 3. Calma aí que tem que anotar, calma aí. Trigonometria, questão um, 3. 1, 3. E como desafio pode fazer a 10. Meu Deus. E a outra lista é do quê? É de função? Outra lista? Não, função não. É de função, é de função, outra função. Outra lista é de função afim. Meu Deus, vou ter que fazer tudo hoje. E aí, tenta fazer as 16 primeiras. Dica pra fazer a lista. Vê o exercício que você sabe de cara. Olha, fala, eu sei fazer. Sei fazer, sei fazer. Você começou a fazer, putz, não tá saindo, troca. E aí você volta depois, tá? Beleza. Se você todos empacar, aí você escolhe um que você gosta da cara e manda ver. Tá Tá bom? bom. É isso. Pode mandar dúvida. Então fala, putz, fiquei com dúvida. Principalmente naqueles que você quase conseguiu fazer. Sabe? Tipo, putz, quase consegui fazer, só Tá que bom. travei. Você manda esses. Porque esse, quando eu explicar o pulo do gato, você vai falar, putz, é isso. Tá bom? Já sei qual que é. Tá bom. E é Vou tirar isso. uma foto. Fora isso, é ralar pra fazer. Eu também, eu segui o seu exemplo, eu tirei foto antes da gente começar a aula, publiquei no meu Instagram. Pra, tipo, ah. Ai, meu Deus, não tava cara de louca, não, Não, né? não, eu não. Foi antes de você entrar. Porque eu ainda tô no sigilo aqui, sabe? Ah, tá bom. Quando você puder me marcar, eu marco você. Não, é você que escolhe. Por mim, você pode marcar. Aliás, Tá. Ah, não, pode me marcar sim. Agora eu já tô postando, eu só não falei pra que é. Eu falei que é entendi. surpresa ainda o que eu vou fazer. Entendi. Vai. Oh. Aí. Beleza. Como Ó, que tá seu Instagram? como está. Qual é o meu Instagram ou como está o meu É. Instagram? Meu Não, Instagram, qual qual é? que é o seu Instagram? Deixa eu ver. É. Como é que eu vejo isso? O nome parece em cima. É Serminário, é só Serminário. Meu sobrenome é só. É só Serminário. Achei. Pronto. Aí quando eu for terminar de estudar, eu vou postar, porque eu posto o tempo que eu fiquei estudando física. Bacana. Então eu vou fazer já esses exercícios agora, senão eu não vou conseguir. Faz qualquer coisa, manda mensagem que eu vou. Hoje eu vou trabalhar, mas hoje eu fico também à disposição de tirar dúvida, tá? Amanhã eu vou estar no Combinado. outro projeto, aí eu fico, mas sexta-feira também fico à disposição. Se você, É, qualquer coisa. se você tiver, sexta-feira, se estiver fazendo exercício, pode ir mandando no WhatsApp que eu vou te respondendo, tá?
Combinado. Então te vejo Fechou. segunda. Te vejo segunda. Boa viagem, aproveita, descansa. Obrigada. Descansa e se esforça, nem tanto que tem que se esforçar, mas aproveita pra se Ai, vou preparar, aproveitar. tirar as coisas cansativas, se encher de energia, dar um mergulho naquelas praias bonitas. Ai, E, preciso. e é Agora isso. depois de começar a pauleira direto. Ai, que ó, tô até com inveja um pouco de entrar no mar. Faz, meu, quantos anos Ah, não, agora? eu fui bastante. Eu fui agora no final do ano pra praia. Ah, é? Nossa, não, com esse negócio da Fui pandemia pra Costa faz. do Sauípe. Quer dizer, fui pra Bahia, né, lá. Delícia. Acho que faz mais de um ano que eu não entro no mar. Saudade, preciso. Nossa, eu amo. Mas é isso. Bia, obrigado pela aula. Obrigada, Bru. Te Espero vejo que segunda, Acho então. que espero que tenha gostado. Se tiver alguma Sim, coisa pra melhorar, pra falar, gostei disso, daquilo, essa aula eu queria fazer uma coisa, essas duas aulas acabou saindo um pouco do planejamento, então é uma ótima aula pra você fazer críticas, propor coisas, porque são aulas que saíram do padrão, então não dá pra você falar sobre coisas que pode mudar. Ah, gostei que você faz, porque quando sai do padrão a gente faz coisas que a gente normalmente não faz. Então tá. eu falei mais de história do que normalmente eu falo. Então, se foi Não, legal, pra mim fala que tá foi legal. ótimo. Não, tá da hora. Por Tá. enquanto tá ótimo. Tô super entendendo as coisas. Então beleza, então beleza. Esse é o caminho que eu quero pra gente fazer nas aulas, tá bom? Ah, Beleza. cada vez mais essa pressão dos exercícios vai entrar. Então vamos começar Eu sei. devagarinho, mas se acostuma. Meu Deus, tudo isso de exercício é devagarinho. Eu não quero nem ver quando for pesado. Meu Cara, quando Deus. começar Porque agora, por exemplo, tem muito exercício que eu não posso te dar, né? Porque a gente ainda não fez a revisão. Vai chegar uma hora que a gente reviu várias coisas. Ó, tem exercício disso, do misturado daquilo. Cara, e é isso, mas você vai conseguir. Boa, Tudo meu isso é por senhor. isso tudo é por um objetivo muito claro, você sabe qual é, tá Eu bom? sei. Não, vou me Então, esforçar. leva isso no coração e aproveita pra descansar quando puder descansar, tá bom? Tá bom. Vai lá. Tchau, tchau. Beijão e fica bem. Tchau, Bru. Tchau, Beijo. tchau.